membro por membro, irei estraçalhar todos eles. Olá, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo falando sobre o world building dos personagens de League of Legends, e hoje nós iremos falar sobre o Skarner. Eu espero muito fervorosamente que eu consiga me acalmar um tanto com o Skarner, apesar de eu já ter visto algumas gameplays dele, assim, do tipo, no comecinho, né, ele era meio ruinzão, pelo menos eu nunca fui muito bom com ele. Mas eu espero que eu não passe raiva, né, com a história e com a biografia dele, né. Então, como vocês já sabem, primeiramente agradecer a pessoa aqui que pediu, espero que ela não esteja me trollando de alguma forma, mas vamos ver como vai ser no decorrer dessa história. E se você chegou aqui pela primeira vez, vou deixar aqui o cardzinho para você ver todos os heróis que a gente já falou até agora. E como que funciona? Primeiramente eu faço a avaliação de todas as skins, eu baixo as skins, depois eu vou colocando aqui, eu não faço análise nenhuma, pauso o vídeo, leio tudo certinho, depois que eu leio, faço a minha análise da biografia, pauso, leio o conto e faço toda a análise. Eu não gosto de ler em nenhum momento, não pesquisar nada, porque eu gosto de sentir as minhas primeiras impressões. Então, bora lá falar um pouco mais sobre as skins do Skarner. Como dá pra ver assim, logo assim de cara, a gente tem uma criatura, né, escorpionoide, né, com formato de escorpião. Sempre quando a gente fala na questão de oide, principalmente na biologia, oide é formato D, então androide, formato de homem, né? Então serpentoide, formato de serpente, escorpionoide, formato de escorpião. Então sempre quando tiver um oide aí no final, grande chance de ser formato D alguma coisa. Então a gente tem um escorpionoide aí com um perfil mais clássico, feito de pedras, rochas, cristais. Então tem muita cara dele ser feito de cristal de alguma forma, ou ele é feito de cristal, né, obviamente, do tipo runa mágica, cristais que foram se aglomerando, ou uma invocação tipo golem, né, que alguém pega as coisas e faz um golem e tudo mais. Ele pode ser uma criatura biológica que possua um corpo biológico, né, tipo de carne e tal, porém possua uma carapaça. Tem várias criaturas que conseguem incorporar na sua pele, nas suas penas, o que come. Então pode ser que o Skarner se alimente de rochedos, rochas, cristais e consiga incorporar esses cristais como um exoesqueleto. Então ou ele é feito de cristal ou ele possui um exoesqueleto a partir desses cristais, obviamente. Pelo olhar brilhoso, tem muita cara dele ser mágico de alguma forma. Então isso ainda não impede dele ter um corpo biológico e incorporar os cristais, mas considerando o olho e o brilho, acredito que ele deve ser realmente feito de cristais, porque até essa pinça dentro da outra pinça, como se fosse o Alien, no filme O Alien antigão, que a boca tem uma boca, que uma boca, que uma boca, uma boca, uma boquinha. Então, né, você percebe ali no cantinho que você tem uma pinça dentro da pinça. Mas vamos ver, de uma maneira geral, ele tem essa capacidade de assimilar a rocha de alguma forma, tanto que tem um carrinho de mineração destruído com rochas quebradas, então não sei se é um ataque, ou se é uma defesa, ou alimentação, não tem muito como saber a partir só dessa imagem. Agora a gente entra no escorpião do deserto, dá claramente para ver, né, que é um escorpião no deserto. Na outra imagem a gente já percebi que ele tinha um tamanho até que grande. Nesse aqui, se nós considerarmos que aquele esqueleto lá do fundo seja de um boi, ele é do tamanho de um boi. Ou se por acaso esse esqueleto menor for de um boi, ele pelo menos tem umas 3 vezes o tamanho de um boi, né?
ou alguma outra criatura que vive aí no deserto. Pelo que dá para ter uma ideia na composição, essa imagem especificamente ele é carnívoro, né? Primeiro pelo fato dos próprios tipos de dentes. É legal porque você percebe que ainda mantém a pinça dentro da pinça. Eu gostei que eles mantiveram isso. Só que o que acontece? Já nessa imagem, parece que, primeiramente, ele é bem mais biológico que o outro. O outro, por realmente ser muito rúnico, esse ser mais biológico. Estou considerando que esse quesito biológico dele pode ser que o Skarner clássico seja uma forma que sei lá, né? Um mago, um rúnico, um arcanista ou algum feiticeiro, qualquer coisa, encontrou um Skarner biológico como esse e, pô, aí decidiu fazer um golem rúnico a partir do mesmo formato, essência talvez. Pode ser, pode ter esse ponto. E nessa imagem especificamente, porque eu imagino isso? Porque se vocês forem ver a pinça dele, temos uma garra e uma micropinça. Não é uma micropinça, né? Uma garra e uma pinça que parece se mover dentro dessa garrona. Então, isso me faz pensar um pouco no quesito assimilação. Mas simplesmente pode ser somente um fator biológico, como felinos têm a capacidade de prostrar as garras, ele talvez consiga fazer esse movimento de bater e simplesmente aumentar o alcance com a movimentação dessa pinça maior. Normalmente, escorpiões possuem veneno. Não sei se o Skarner possui algum tipo de veneno, ou um raio laser, ou alguma caramba que simbolize isso, mas nesse caso, o bulbo ali parece ser bastante venenoso, não simplesmente só a boca que a gente vê toda essa selvageria, mas em um ponto geral, eu acredito que qual seria então talvez a família Scorpide, talvez. Bem, de uma forma geral, o que eu posso tirar bastante dessa imagem. Primeiro, ele deve ter uma capacidade monstruosa de absorver água, porque se ele produz saliva nesse volume, com certeza a perda de água para ele não é um problema. Então, pelo fato de ter bastante saliva, ele não deve perder água, seja consumindo os fluidos das criaturas que ele se alimenta, seja com uma forma mais tradicional que os artrópodes fazem, que é no nascer do sol, quando tem essa diferença de temperatura, mais frio por causa da noite, mais quente por causa do dia, ele usa essa diferença de temperatura para condensar o vapor de água do ar e conseguir fazer com que escorra líquido para a boca dele. Não acredito que ele tenha um comportamento como esse, ainda mais porque as costas dele não são lisas o suficiente para fazer esse escorrimento, tanto que a boca ele tem uma protuberância atrás, então ficaria um tanto difícil o escorrimento. Mas, de uma maneira geral, para transformar o Skarner em uma criatura biológica, acredito que seria uma grande dificuldade. Skarner, Runas da Terra. Já esse já me faz querer imaginar que o Skarner clássico realmente é uma criatura feita. Porque se esse aqui pôde ser feito utilizando como base a outra criatura, então assim, nós temos uma criatura base, que é o escorpião do deserto, e essa criatura base, ela foi copiada por talvez magos, vamos chamar dessa forma, magos élficos ou magos florestais, druidas talvez, né?
Já o Skarner clássico teria sido feito por feiticeiros, arcanos, pelo ter essa pegada um pouco mais arcanista, e esse tem uma pegada mais rúnica, druídica, ainda mais para ser chamado Runas da Terra. Runas da Terra, normalmente os druidas eles estão muito ligados à natureza, então ainda mais que a criatura ela é feita a partir de vinhas. Então, com certeza, pegando então o escorpião do deserto como a criatura básica, e alguns arcanistas que entraram em contato com o Skarner fizeram o Skarner clássico, e alguns druidas que entraram em contato com o Skarner do deserto fizeram o rúnico. Então eu acredito que, por enquanto, de uma maneira geral, apesar do Skarner de pedra, aquele lá, o primeiro clássico, ser o clássico, ser o primeiro, acredito que vamos dizer assim, o ancestral comum entre todos esses Skarners não vivos seria essa criatura biológica base do deserto, talvez. Acredito que siga um pouco mais nessa linha. Skarner máquina de batalha alfa, bem numa pegada que agora tá, né, fazendo um super bafafá no mundo nerd, no mundo otaku, que é lá o moleque da motosserra. Que se por acaso vocês gostarem desse tipo de conteúdo de animes, eu posso trazer alguns animes tentando deixar personagens biológicos, ou fazer alguma análise literária, ou dos próprios episódios, não sei. Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostam de animes, coloque aqui que vocês gostam, eu posso começar a trazer alguns conteúdos de alguns animes, não One Piece, que tem milhões de episódios, mas algum anime talvez de 20, 30, 40, até 50 episódios, daria pra a gente fazer alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que com isso a gente traz algum conteúdo diferenciado de animes também. Eu sou otaku, eu gosto, então a gente pode trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então, pegando essa ideia do máquina de batalha, tem essa pegada, como eu falei, do rapaz da motosserra. Por quê? Nós temos motosserra nas duas pinças, nós temos um gancho que sai uma corrente do rabo, nós temos um laser saindo da cabeça, então ele é bem mecânico. Vamos dizer assim que nós temos novamente o escorpião do deserto como criatura básica, o Skarner clássico como o escorpião feito por feiticeiros arcanistas, o Runas da Terra por druidas, e esse aqui seria a versão talvez de Zaun, porque vamos dizer assim que Piltover é mais bonita, então talvez se fosse algo um pouco mais elegante seria de Piltover, talvez esse seria mais de Zaun por ser algo mais rústico. Então diversas pessoas tiveram contato com um escorpião biológico e falaram, nossa, que ser aterrador, eu acho que eu vou colocar isso de alguma forma, e traria esse quesito. Obviamente a gente tem diversos tipos de skins que são mais mechas, só que nesse caso ele tá com muito mais cara de arma de batalha rústica, não é aqueles mecha ultra avançados que a gente vê em algumas skins. Então eu acredito, pegando como base, vamos dizer, o meu conhecimento biológico da separação das criaturas aristotélicas, então eu acredito que seria mais dessa forma. Diversas culturas entraram em contato com o Skarner do deserto e levaram as impressões delas de volta para suas terras, criando as suas versões diferenciadas, arcanistas, rúnicas, nesse caso mais mecânica. Aqui nós temos os Guardiões da Areia, onde a gente percebe que talvez seja o Ramos, né, talvez? Acho que é o Ramos, né? É o Ramos. Bem, deixa aqui nos comentários se eu acertei se é o Ramos ou não, porque eu achei bem legal esse Ramos aí. Eu acho que é o Xerá lá no fundo, né? Tem cara de Xerá. E aqui o Skarner, não, então esses sendo os Guardiões da Areia. Depois que eu li o Azir, eu sei que o Xerá, ele é acho que ele é um ascendido também, né? Então... E eu escutei aí que ele força outros a serem ascendidos também. Então, assim... Como o escorpião do deserto é do deserto,
Eu não sei como funciona a ascensão, do tipo, por que raios alguém viraria um homem-cachorro, como aconteceu com o Nasus. Eu não sei por que raios alguém viraria um falcão, como o Azir. Claro que nós temos Anubis, nós temos Horus, que fariam sentido ter essa conexão. Então, talvez para fazer a ascensão de uma maneira mais à vontade, menos forçada, mais voluntária, você se aproxime de um deus mitológico. E quando é uma ascensão forçada, é meio que talvez a pessoa tenha em mente alguma criatura, algum animal que cria algum certo tipo de vínculo e ela se torna aquela criatura, ou Xerá, ele pega criaturas do deserto, tipo o escaravelho, no caso do Ramos, o escorpião, no caso do Skarner aqui, e na hora do processo de ascensão forçada, ele usa essas criaturas como base. Então, utilizando até o mesmo exemplo novamente, faria sentido uma criatura tão amedrontadora como o Skarner do deserto ser uma criatura base que o Xerá fizesse ou ascensão de um próprio escorpião daquele, ou um ser humano que se acenda forçadamente com isso aqui. Então eu gostei porque o Skarner, pelo menos na questão das skins, me traz muito algo organicamente real. Do tipo, existe uma criatura básica e as outras pessoas têm contato e fazem os seus respectivos. No caso aqui, explicaria uma certa ou ascensão de um Skarner, né, de uma criatura como aquela, ou utilização de um desse ou um pedaço desse como forma de vínculo, que tentaria explicar de alguma forma como funciona de maneira prática o processo de ascensão. Porque no conto do Azir fala que ascendiu. Talvez no conto do Xerá explique um pouco mais sobre a ascensão, talvez nas histórias de Shurima explique, ou tem algum texto perdido em algum lugar. Deixe aqui nos comentários se existe algum material oficial que explica como funciona a ascensão. Se sim, deixe nos comentários, mas não me mandem o link, porque quando for fazer um episódio falando sobre Shurima, eu aviso vocês. Aí vocês me mandam o link para eu poder colocar no meu material de pesquisa. Caso não tenha, vamos então depois pensar fazer um episódio especial, talvez, de tentando criar a gente, como seria a nossa própria ascensão. Deixa aqui nos comentários se existe um material explicando bonitinho como funciona a ascensão. Então aqui nós temos o cósmico, nós temos diversas skins que tem essa pegada cósmica. Eu acho que talvez, se a gente considerar esse capacete que tem aqui, eu não costumo fazer isso, mas vou fazer isso aqui nesse caso. Se vocês verem aqui, o capacete desse Skarner, ele é muito, muito parecido com esse. Tem aí uma... Lembra? Então, eu chutaria que é o seguinte. A ascensão, o disco que faz a ascensão, tem a ver com a Aeon Sol, correto? Então, será que, por acaso, esse seria um Skarner, uma pessoa que foi ascendida forçadamente como base o Skarner, e quando consegue, talvez, subjugar essa ascensão forçada, realmente ascendido, ele faria uma conexão talvez com Aeon Sol, e com isso ele se torna uma criatura cósmica como Aeon Sol? Ou talvez o processo de ascensão forçada... Vem comigo. Seria do tipo... Existe criaturas escorpionoides, da mesma forma que existe criaturas dragonoides como entidades, existem entidades escorpionoides, e quando acontece a ascensão, ele se aproxima forçadamente dessa criatura e não a criatura do deserto. Ou os dois, o fato de existir essa conexão
ele utiliza como o scanner do deserto como uma forma de visualizar e conectar com essa criatura, fazendo com que a pessoa se torne, ou talvez o ponto ápice da retomada da entidade Skarner depois que foi ascendido forçadamente, ele consiga se tornar uma criatura cósmica. Não sei, tô viajando, mas assim, eu gostei bastante da skin, tem um potencial histórico muito legal. Eu posso estar viajando loucamente no negócio, ou eu posso estar acertando de uma maneira monstruosa, mas eu gostei bastante porque, como o fato dele ser uma criatura e ele ter essas possibilidades, isso não interfere em nada na existência do outro. Então, o fato de existir uma criatura do deserto não impede histórias paralelas feitas com Skarners rúnicos, como a runa do deserto lá, ele meio, né, com vinhas, com pedras rúnicas. Não impede de ter uma guerra com Skarners mecha em algum lugar. Meio que seria assim: eu vi sei lá, um dragão que solta fogo. Aí fiquei muito impressionado com isso na minha cabeça. Fiz um filme. Alguém viu o dragão, ficou muito impressionado, fez uma arma. Alguma outra pessoa ficou muito impressionada e fez uma música. Cada um se impressiona diferentemente com as criaturas, com as coisas, e a partir do seu background, da sua moralidade, seus conhecimentos, suas vontades, tudo, aquilo gera um movimento que faz alguma coisa acontecer. Então, pelo fato de nós termos uma criatura que seria altamente explicável a existência dela, é uma criatura biológica, ponto, evolução. E todas as outras terem essa possível conexão que não afeta nenhum ponto uma a outra, faz com que a gente crie as nossas conexões, crie essa conexão de uma maneira natural, não forçada. Por quê? Se cada uma das skins corresponde ao Skarner, ou uma história, ou uma linha do tempo, ou uma localidade, nesse caso é interessante porque a gente pode colocar em diversas linhas históricas diferentes, do tipo, a tribo da floresta conheceu os nômades da areia antes, então o rúnico foi o primeiro Skarner artificial e depois foi... Então, eu acho legal isso, de não criar linhas temporais diferentes, tipo, meio que universo paralelo. Mas sim, uma linha temporal, porém com tempos diferentes. O Skarner biológico, que no ano de 1577, durante o movimento da Guerra dos 100 Anos contra Piltover contra Zaun, um cientista, um Singed da vida, ele falou assim, não, porque tem uma criatura, não sei o que, nos desertos, não sei o que tem lendas, e vamos trazer essa criatura lá. E perfeito, podemos. Então, eu gostei bastante dessas skins, porque um não impede a influência do outro, não impede a existência do outro, é possível criar conexões mais orgânicas, e com isso a gente criar uma linha do tempo de antecipação, que eu gostei pra caramba. Tá, é... vamos então falar um pouco dessa história, né? Skarner Vanguarda de Cristal. Como biografia, eu diria que é uma biografia ok, não tem nada de especial nela, conta desde o começo até os tempos atuais. Então, beleza,
eu não vou me aprofundar muito na questão estrutural da biografia, porque eu já sei que biografia Riot meio que tá com foda-se, então não vou me adentrar muito. Talvez no conto eu já gosto mais de fazer isso. Então vamos falar sobre o que nós temos aqui. Então, pelo que deu para entender, já pegando logo assim de começo, eles são, né, esses Brackners, e realmente então parece que são criaturas, realmente o Skarner clássico, ele é uma criatura. Ele é uma criatura que se assimila com cristais. Então acredito que, né, esse cristal azulado aqui seja o cristal de assimilação e as criaturas sejam esse corpo aqui. E quando tem essa conexão, ele tem conexão com todas as memórias antigas desse cristal aqui e com uma consciência coletiva e tudo mais. Ok. O que me traz essa biografia? Me traz que, primeiramente, ele tem uma conexão mental, né? E muitas vezes ele traz a ideia de que adormece e volta, adormece e volta. E fala que canção, né? Solitária, canção. Eu não quero muito acreditar que ele tenha uma conexão com a Serafine. Eu não quero muito acreditar nesse fator. Mas, talvez pelo fato de ter sido muito traumatizante e recente, eu colocaria esse canção fria e solitária algo que conecte com ela. Né? Porque ela tem meio que um alto-falante, um cristal que tá com ela e os cacete. Eu não quero que o cristal que seja feito, as coisas dela, sejam os cristais dos Skarners, Brackers derrotados. Né? Sobre o quesito aqui da biografia do Skarner, não adentrando muito nos pontos, porque fica falando sobre música, grito, desespero, cristal adormecidos, caramba. Eu acho que quando eu ler o conto, vai confirmar que realmente tem conexão com a Serafine. Ai, meu Deus, espero que não. Se ter, beleza, pode ter. Só que não seja uma conexão bosta. Não faça um conto merda. Entendeu? Só seja justificado. Então, assim, como o Skarner é uma criatura biológica e Brackern, né? Brackern, e mostra, né? Muito antes da ascensão do grande império de Shurima, os remotos vales do noroeste eram lar das antigas raças conhecidas como Brackern. Então tem a ver com Shurima, tem a ver com a ascensão. Mas é a ascensão do império, mas ele poderia ter usado vários outros nomes, mas ele quis falar sobre a ascensão. Então, ou a pessoa foi muito, vamos dizer assim, muito falha ao ter escolhido essa palavra, que tem muita chance de acontecer vindo da Riot, tem muita chance de ser uma conexão, uma tradução meio bosta, ou até mesmo uma escolha bosta pela pessoa que escreveu originalmente. Né? Então, mas se foi uma escolha acertada, escolher o termo ascensão, isso mostra que sim, o Skarner tem a ver com a ascensão. Pô, estamos falando da primeira frase. A primeira frase é um dos pontos mais importantes de uma história. Então se fala muito antes da ascensão do grande império de Shurima, os remotos vales do noroeste eram lá dos antigas. Então assim, é uma primeira fase ruim, porém o fato de ter a palavra ascensão, considerando tudo que nós já lemos, tudo que nós já vimos, é algo interessante. O que mais traz aqui, né? Tais criaturas nobres eram diferentes de todas as outras. Tá. Claro que, vamos dizer assim, que se existir uma ordem correta para ler as biografias, talvez meio que fale quem são, mas quem são todas as outras?
Tais criaturas nobres eram diferentes de todas as outras. Todas as outras o quê? Outras criaturas nobres? Outras criaturas? Então, justifica, cara. Especifica. Tais criaturas nobres eram diferentes de todas as outras criaturas que habitavam na Terra. Outro ponto, cara, é que assim, um escorpião aracnoide existe, que não é o Skarner. Uma aranha escorpionoide existe, que não é o Skarner. Então, seus corpos aracnoides, não. A não ser que eu duvido muito que exista uma relação com o líquido aracnoide, né, com a camada aracnoide. Que eu duvido muito com o Skarner, o fato de a gente ter uma camada aracnoide na cabeça, eu duvido muito que seja isso. Eu acho que realmente é aracnoide de aracnídeos. E assim, errado tá? Não. Porque o escorpião, ele é um aracnídeo. Tá? Da mesma forma que um carrapato. Tá? Só que quando a gente usa o termo aracnoide, dá muito mais força em ser uma criatura com formato de aranha. E se nós estamos já falando de um escorpião, que já faz parte do mesmo grupo, e você reforça dizendo seus corpos aracnoides, por quê? Você fala os humanos aracnoides, os polvos aracnoides, os pássaros aracnoides, as criaturas aracnoides, beleza. Tudo isso que eu usei faz sentido falar, são criaturas A, B, C e D com formato de aranha. Mas nós estamos falando de o quê? De um escorpião. Então, um escorpião com formato aracnoide... mas Rafa, ele deve estar falando que as criaturas nobres têm formatos aracnoides. Vocês já viram a capa da história? Quando a gente escreve um livro, a capa, a ilustração, as cores, a sinopse, sei lá, se você quiser colocar o epígrafe, o epíteto, qualquer outra caramba, tudo que você coloca na história tem a ver com a história. Então, se você coloca um puta escorpião de pedra na capa da história, sendo que isso aqui é uma biografia do Skarner, você meter o termo aracnoide para especificar as criaturas nobres, por quê? Como eu falei, não está errado. Terminologicamente não está errado. Só que, sabe o gatilho da especificidade que eu já falei para vocês? Então, se você especifica alguma coisa, você está querendo chamar a atenção para aquilo. Se você chamou a atenção para aquilo e você não usou daquilo, é um problema. Agora, se nós tivermos por quê? Onde eu quero chegar em tudo isso? Se você tem uma história que cita, por exemplo, sei lá, uma criatura aracnoide fazia barulho nas paredes, com isso me deixava com medo. Beleza. Por quê? Porque está descrevendo uma criatura que, em tese, não deveria existir, ou é o conflito da história, ou é o mistério da aventura, ou é a investigação do paranormal. Tá vendo? Agora, se você está falando sobre um conto, uma biografia de uma criatura escorpionoide, e você fala sobre os seres aracnoides, você está falando... mas por que num texto tá certo e no texto errado se é a mesma expressão, a mesma ideia? Porque são contextos diferentes. O primeiro contexto, nós temos o quê? Algo para você
trazer à tona informações. Aqui é simplesmente uma descrição. Descrições são importantes? São, quando usadas com necessidade. Tais nobres criaturas eram diferentes de todas as outras. Embora individualmente parecessem criaturas primitivas e agressivas, seus corpos guardavam um magnífico segredo. Tá vendo? Eu tirei o aracnoide e não mudou em nada o entendimento da história. Então, tá vendo esse dedão? Apaga o aracnoide porque é uma palavra a mais que vai gerar um gatilho da especificidade ruim, criando um estranhamento negativo. Tá? Então cuidado com as palavras. Por quê? Se uma pessoa estiver passando assim, lendo, vai passar batido. Sim, tem chance muito grande de passar batido por muita gente. Mas as pessoas que pegarem isso vão falar assim, pra quê? Ah, então quer dizer que você tem que escrever história só para as pessoas chatas? Não, não é só para as pessoas chatas. Mas você tá querendo... Isso é um entretenimento? É o quê? É um entretenimento? Para a pessoa saber mais sobre a lore, do personagem que ela joga. Nós temos o rapaz que é main Skarner, que pediu o vídeo. Ele quer saber mais. Só que o rapaz já sabe que o Skarner é um escorpião. Então não tem por que colocar o termo aracnoide, sendo que ele já é um escorpião. Entendeu? Seguindo aqui. Explica mais ou menos como funciona a questão da sobrevivência deles. Fala sobre o quesito imortalidade. Eu acho um tanto complicado, porque vamos dizer assim que é uma imortalidade indireta. Né? Tá certo. Né? Da mesma forma que existem as água-vivas imortais, que não são imortais. Mas não no conceito clássico. Mas no conceito literal, sim, porque elas não morrem. Porque quando chega numa época da vida, acontece uma desdiferenciação das células e elas começam a rejuvenescer. Então aquela criatura, ela é eterna, não imortal. Qual a diferença entre eterna e imortal? Imortal, imatável. Imorrível, né? Imortal. Não. Mortal, mortal. Ele não é morto. Né? Não morre. Eterno dura para sempre. Tem um certo quê de diferença aqui. A criatura ela pode ser eterna e imortal. A criatura pode ser eterna e imortal. Ela pode ser eterna e imortal. Ela pode ser mortal e eterna. Então, assim, existe uma leve diferença. Talvez no inglês não tenha essa diferença, a mesma palavra para os dois, mas no português, eterno e imortal. Então, assim, eles são mortais? São mortais. Eles são eternos? São eternos. Uma eternidade indireta, né? Porque é meio que o novo incorpora o velho, então meio que aquele antigo vai continuando num corpo novo. Tem um filme que fala sobre um casal de negros da época da escravidão que fez um ritual colocando as almas nas crianças e quando ficou velho quer passar pro próximo e assim viver para sempre dentro da existência, deixando as pessoas presas naqueles corpos velhos e zoados, né? Então assim, pegando essa mesma ideia, vamos dizer assim que aquelas pessoas, elas têm uma eternidade até mesmo indireta, porque vão pegando os corpos novos e assim por diante, mas elas são mortais. Ah, mas por que você está tanto se pegando a isso? Porque você estava escrevendo em português, porque você está usando palavras. Porque se você usou a palavra X, quer dizer que você quis usar a palavra X. Então, se você quis usar a palavra X, quer dizer que você tem que usar ou o significado dela literal ou o significado dela abstrato. Seja um, seja outro, imortalidade significa uma coisa, eternidade significa outra. Então se tivesse colocado imortalidade indireta ou qualquer outro termo, talvez seria melhor? Na minha concepção, sim. Talvez na sua, não. Então, por isso que
deixo aqui nos comentários e na descrição o link e você lê. E você diz pra mim se causou um estranhamento em você também. Então aqui falam que Skarner é o nome do ser, né? Não, Brackern é o nome das criaturas, né? Tipo, nós somos humanos, Brackern, e eu sou Skarner, a entidade Rafael é o Skarner. Né? Então aqui... Aí começa a falar um pouquinho sobre um pouco sobre a mentalidade de bando, fala sobre a conexão de ninho, é algo interessante. Eu senti que tem um certo quê aí, que ele tentou dar uma explicada, começou a dar uma leve... consertou, porque se a consciência coletiva, o que um sofre, todos sofrem. Né? Então, eu acredito que a leve individualidade que cada um dos Brackerns tem fez com que conseguisse aguentar o trauma coletivo da morte, que provavelmente, se é uma conexão ligada a todos, quando um morre todo mundo sente, quando o segundo morre todo mundo sente, quando o quinto morre, os outros que sobraram morreram 5 vezes. Né? Então acredito que seja um tanto complicado. Ele começou a dar uma leve escorregada no world building, mas depois conseguiu falar que os que sobreviveram do trauma, sei lá o que, papapá, não sei o que. Então beleza. De uma maneira geral, meio que o que eu senti nessa biografia? Primeiro, que eles colocaram uma criatura, quiseram dar uma certa importância para ela na antiguidade, para que justificasse a existência dela, dos Brackerns, mas simplesmente criaram a história mais ou menos assim. Precisamos de uma criatura que tenha uma rocha viva, que tenha uma consciência. Beleza. A partir disso, então, criamos o Skarner. Tá. Agora, vamos pegar essa criatura e fazer o que a gente queria. Então, meio que assim, parece que foi uma criação por necessidade. Do tipo, precisamos de um cristal. Sabe os 3 porquês? Os 3 porquês que eu fazia bastante em live? Eu sinto que a criação do Skarner foi mais ou menos essa pegada. Foi do tipo assim, precisamos de uma criatura que precisamos de um cristal mágico que tenha consciência. Tá. Como que ele existe? Por que da existência dele? Porque ele na verdade é a consciência coletiva de outras criaturas. Mas como que funciona? Por que dessa consciência coletiva? Porque é uma criatura que ela é chamada pelo cristal e não sei o que, sei lá o que. Tá, mas qual que é a importância deles? De onde eles vieram? Eles são criaturas que vieram. Então meio que foi do tipo assim, precisamos de um cristal vivo. E a existência do Skarner surgiu a partir dos 3 porquês. Tá errado? Não. Não tá. Nenhuma. Você pode muito bem pegar uma criação sua e surgir de uma necessidade a partir dos 3 porquês, do tipo, por exemplo, eu quero fazer a minha ponte mágica. E dentro dos 3 porquês eu preciso construir as minhas explicações da existência daquela ponte. E eu vou colocando coisas, autorais ou não. Aí com isso abre uma brecha. E a partir dessa brecha a gente cria em cima. Então no caso eles precisavam de um cristal mágico, foram colocando os 3 porquês, 5 porquês, foram feitos a técnica dos porquês. E com isso abriu a oportunidade de existir uma criatura, porque justificaria melhor a existência daquele cristal que precisava para uma outra coisa. Então a existência do Skarner vai servir para isso. Então eu sinto que a existência do Skarner serve para tampar um buraco de algo maior, que é a existência do cristal que ele carrega. Então, ok,
Beleza. O problema é que se a pessoa que constrói essa história constrói isso com o sentimento de que é isso, então parece que falta um pouco de carinho. Vamos lá. Vamos falar sobre Canção dos Sonhos. Normalmente, quando a gente fala sobre um conto, a ideia... Sim, claro, obviamente, você pode fazer um conto do começo da biografia, no meio, no final, uma outra linha do tempo, como aconteceu com os outros heróis e tal, quando tem mais do que uma história, né? Mas aqui que nós temos? Nós temos a história um pouco mais detalhada do que já foi apresentado na biografia. Eu acho isso, infelizmente, uma preguiça muito grande dos autores, né? Eu realmente não sei se a Riot dá uma pauta para o escritor, para a escritora. Eu não sei se a pessoa escreve e tem que passar por um aval deles. Claro que deve ter passado por um aval deles, mas às vezes, assim, é uma discrepância entre algumas histórias e outras que eu falo, velho, deve ser muito trabalho de freelance, parece. Não parece que é uma equipe de escritores da Riot ou os caramba 4, né? Porque é uma discrepância de coisas, mas beleza. Então o que nós temos aqui? A gente tem inicialmente os Pele Macias interromperam o nosso adormecer de 1000 rotações. Beleza, vamos lá. O que nós temos aqui? Dentro do que nós temos aqui, vamos dizer assim, Pele Macias, como é a forma que o Skarner chama todas as criaturas que não são feitas de rocha, porque no meio da história ele fala sobre aranhas. Aranhas possuem exoesqueleto, exoesqueleto são duros, então pele macia não faria sentido. Então para ele, pele macia é toda e qualquer criatura que não é feita de rocha como ele. Então já começa aí, interessante, né? Rotações. Tem gente que chama de ciclo, tem gente que chama de fase. Rotação é a primeira vez que eu escuto alguém usando isso para falar ano. Porque rotação é assim. Então, a não ser que realmente assim, Pele Macias interrompeu o nosso sono de 1000 dias. 1000 dias. De uma maneira assim. Se a gente estiver usando o nosso calendário, 2 anos, quase 3. 3 anos, 3, 9, 3 anos. Então provavelmente rotação significa ano aqui. Apesar de ter gerado um gatilho da estranheza chamar de rotação, já dá para imaginar, considerando o que a gente conhece. Então, nesse caso, teve aí um gatilho da estranheza, só que não foi negativo, foi bom. O gatilho da especificidade aqui, falando sobre os peles macias, ele especificou que o formato, né, o ponto de vista. Então, assim, é uma primeira frase interessante, usando como 2 gatilhos não muito comuns para uma primeira frase. Os Pele Vermelha interromperam o nosso sono de 1000 anos. Claro que você pode falar assim, claro que tem gatilho da curiosidade. Quem são os Pele Vermelha, os Peles Macias? Seres humanos.
Então, meio que não gera uma curiosidade. Não gera uma curiosidade. Mas você pode falar assim que seja. Né? Quem são esses seres humanos? Né? E o que acontece? Esse conto conta toda a história no ponto de vista onde o Skarner ele simplesmente aprofunda mais o que foi dito na biografia. Então, eu só vou agora só para a última frase aqui, que fala, né? A deixo viva e ela corre, né? Que é a pessoa que ele atacou. Ela vive não por piedade, mas porque eu sei que ela ouviu minha canção dos sonhos e ela não tem outra escolha a não ser cantar. Foi uma conclusão? História? Foi. Só que, por exemplo, se a gente pegasse meio que daqui pra cá, daqui, pegando aqui, o ouço gritar quando, que vamos ser honestos, né? Pouco mais da metade da história. Até o final. Isso dá a história dela. A história dele. A conclusão dessa história se resume a esse ponto aqui. Né? Então não teve um final impactante. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês que a biografia me deu muita impressão de que a existência do Skarner foi a consequência da técnica dos porquês para justificar a necessidade de alguma coisa, aqui serviu meio como a técnica dos porquês da técnica dos porquês. Ou seja, o conto existe para justificar e aprofundar mais do que a biografia tentou trazer. Seria como se fosse assim, fizeram a técnica dos porquês, ainda sobrou algumas dúvidas, então eles desceram mais um pouco nos porquês e surgiu o conto. Porque o conto não traz nenhuma informação a mais. Ele explica melhor, mas mais informação não informa. E ele traz alguns gatilhos um pouco mais intensificados que justificam a conexão dele com a Serafine. A Serafine consegue ler o pensamento da galera. Né? E ela canta. E ela fala que... Né, a história fala, né? E ele também tem essa característica. Então faria sentido ambos terem a mesma característica de conseguir meio que ter conexões mentais e a música ser o elemento clássico, porque ele fala que canta aqui, canta lá, grita aqui, grita lá, desespera aqui. Então, assim, acredito que tanto a biografia quanto o conto servem mais como uma justificativa do aprofundamento da existência daquela necessidade. Os cristais que a galera de Piltover, de Zaun, da galera que caça isso, minera e faz os seus apetrechos. Então, para justificar o poder do apetrecho, para justificar a existência dos cristais, dos mineradores, caramba 4, o Skarner existiu. Mas o Skarner, ele é muito mais velho do que a Serafine. É muito mais velho que, sei lá, a Camille. Que pode ser uma... Porque ela é uma coisa de gangue, os caramba 4, pode ter uma conexão aí também. Mas assim... Ok. Só que os contos surgiram depois da existência dessa galera. Então meio que... Pô, onde a gente vai enfiar o Skarner em algum lugar? Beleza, o Skarner encaixa nessa justificativa aqui. Agora então vamos tentar fazer a conexão do Skarner com essas pessoas aqui, esses heróis aqui, criando... Tá vendo? Eu senti que
A galera tinha um Skarner ali, uma criatura de pedra, escorpianoide, os caramba 4, que não sabe onde colocar, não sabe como conectar com alguma coisa, então conectaram com a Serafine, e aí precisaram de justificativas, inventaram a biografia e precisavam identificar mais e fizeram conto. Então, assim, não me emputece as duas histórias, me entristece um pouco, porque eu senti que a galera tipo, meio deu uma cagada pro Skarner. Podia, aproveitando que tem uma criatura que tem a capacidade de fazer conexão mental com os seus iguais. Imagina só toda o misticismo, todo o conhecimento, toda a trama que poderia fazer. Todas as criaturas têm uma conexão mental entre elas, mística, e aí eles são a fonte de cristal que vai ser usado para minerador. Entendeu? Então, assim, tinha que ter os dois. Tinha que ter uma justificativa para a existência dele por si só. O Skarner é importante, ponto. Mas agora nós vamos fazer uma criação com cunho narrativo. Então, nós já estamos criando já, porque a gente precisa justificar isso, aquele outro, e vai conectando. Perfeito! Vai sair um vídeo, logo logo, eu explicando sobre as categorias de World Builders, né, para vocês meio que se entender um pouco mais, não apenas no arquiteto e engenheiro, né, no jardineiro e arquiteto. Então, assim, tem mais profundidade, tá? Tem mais profundidade. Eu acho que vale mais a pena, que é mais interessante, porque assim a gente consegue criar mais coisas. Então, pessoal, esse aqui foi o Skarner. Então, felizmente eu não fiquei puto, só fiquei levemente desapontado, porque eu acho que, considerando um tanto que a biografia trouxe de interessante, a gente podia trabalhar um pouco mais, podia ter dado um pouco mais de carinho para essa criatura. Então, ficou meio que nisso. Parece realmente que ele tem uma conexão com a Serafine, porque fala muito de música, conexão mental, os caramba 4, tem lá o cristalzinho dela, os caramba, então realmente pode ter uma conexão. Mas ele tem conexão com Shurima, ela é de Piltoverizal, então não sei. Abri uma luzinha dizendo, mas fica mais ou menos por esse ponto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com o seu amigo que gosta de League of Legends pra gente criar outras teorias que podem ser interessantes, não apenas aquilo que é 100% oficial. E deixando novamente, aqui embaixo são os próximos heróis que estão na nossa listinha, que é, vou pegar aqui, vou colar, que é o Kha'Zix, a Vex e o Tankente. Então, se vocês gostam desse tipo de herói, deixe aqui nos comentários qual é o próximo herói que você quer que entre nessa lista. Já estamos entrando, e quando nós chegarmos no 30º episódio, falaremos sobre localidades, e depois no 40, 50, 60 e assim por diante, seguindo até acabar todos os heróis. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!